Muito bem, vamos lá então para mais uma videoaula. E hoje é sexta-feira, eu estou gravando essa videoaula numa sexta-feira. Hoje é dia de pesagem. Algumas pessoas pesam na sexta, outras pesam no sábado, tá? Fato é que eu espero que você esteja comprometida com o seu processo. Afinal de contas, se você não estiver comprometido, lamentavelmente o seu resultado ele será equivalente a esse nível de comprometimento, tá bom? Então vamos lá, parabéns para você pela sua decisão em investir em você, no cuidado consigo mesmo, com a sua autoestima, com o seu bem-estar, com a sua saúde. O tema de hoje é: para ser saudável, emagrecer e permanecer magro, deixe depressa e seja constante. É isso mesmo. E aí nós vamos discorrer sobre esses tópicos. Quero que você fique comigo até o final dessa videoaula para que você possa analisar e avaliar esses tópicos. Primeiro tópico: a pressa, um inimigo da saúde, um inimigo do sucesso, um inimigo do resultado assertivo. Constância, a base da transformação. Nós vamos falar também sobre a mudança de mentalidade, é o foco no processo. Nós precisamos tirar o nosso foco do resultado e colocar no processo, no que nós estamos aprendendo dentro do processo. E aí, não tão menos importante, nós vamos falar sobre construir a disciplina. Mas não construir uma disciplina de qualquer forma, mas construí-la com sabedoria, com respeito e com responsabilidade. Vamos falar sobre, no penúltimo tópico, sobre o tópico de manutenção, que é sobre permanecer magro, é trazer um estilo de vida e não um destino final, tá bom? E para concluir, quero reafirmar: deixe a pressa, seja constante, seja consistente, seja consciente. É isso que vai consolidar o seu resultado ao longo da nossa caminhada aqui, tá bom? Então, eu vou usar como texto-chave aqui um texto bíblico para nós fazermos uma reflexão. A carta de Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque nós estamos vivendo num tempo, numa geração, num mundo tão acelerado, mas tão acelerado, onde a pressa domina as nossas decisões, onde a pressa nos incita a fazer tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo muito intenso, né? Inclusive no cuidado com a nossa saúde, inclusive no cuidado com o nosso bem-estar. Dietas rápidas, exercícios milagrosos e promessas de resultados instantâneos, isso tudo é só para nos seduzir. E com muita frequência isso tem acontecido e tem aumentado os níveis de frustração. Por isso que aqui dentro do protocolo que nós trabalhamos com você, nós não estamos aqui oferecendo uma promessa rápida, nós não estamos aqui oferecendo um resultado rápido, nós estamos aqui oferecendo um processo transformacional para que você possa ser, de fato, saudável, ser magra, ser plena, ser abundante, ok? Então, em contraste com tudo isso que a gente falou, que a gente vivencia, nós queremos trazer à sua memória que a verdadeira transformação, ela requer constância. Ela requer o quê? Constância, isso mesmo. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma transformação de dentro para fora. Por emagrecer, você já deve ter emagrecido em outros momentos. Por emagrecer, você já deve ter feito por outros protocolos, com outras pessoas, com outros profissionais e teve resultado. Não é a falta de resultado, é a sustentabilidade, é a manutenção desse resultado a médio e longo prazo. E isso não depende só de quem está implementando o processo com você. Depende única e exclusivamente do quanto você está se deixando transformar pelo processo. Então, nessa videoaula eu quero explorar com você como abandonar essa pressa e como construir um estilo de vida saudável, balanceado,
centrado na paciência, no respeito, na responsabilidade e, acima de tudo, na consistência, tá? Então, é importante ressaltar que a pressa é o inimigo da saúde, como está escrito aí do lado aí, né? A pressa é inimiga da saúde. Então, essa busca constante por soluções rápidas para emagrecer é uma das principais armadilhas que sabotam o progresso do seu processo. Por quê? Porque a pressa, ela traz algumas consequências no seu processo de emagrecimento. A pressa, ela traz alguns efeitos no seu processo de emagrecimento. Vamos lá. É sabido de todos, tá? Talvez você ainda não saiba, mas se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Dietas restritivas são as principais causas de compulsão alimentar. Ou seja, eu privo demais uma parte e gero uma compulsão por aquilo que eu estou privando. Então, nós vivemos um ciclo tão doentio, tão louco, que na pressa para emagrecer a gente priva o nosso organismo, a gente restringe o nosso organismo de algum grupo alimentar, e aí isso vai gerar uma compulsão alimentar. Isso vai gerar um problema mais cedo ou mais tarde. Além de que esses resultados que prometem rapidez, frequentemente são resultados insustentáveis, né? Ou seja, resultados rápidos, na maioria das vezes, são insustentáveis. E eu acredito sim que é possível emagrecer rápido e permanecer magro, desde que nós tomemos uma consciência e transformemos-nos de dentro para fora a partir da renovação da nossa mentalidade. Então, hoje é sexta-feira, hoje é dia de pesagem, ou sábado, eu não sei o dia que você está vendo essa videoaula. Eu quero que você tenha consciência de que nós devemos focar no processo, porque na maioria das vezes nós focamos na pressa, nós queremos um resultado rápido, intensivo, e aí quando nós focamos na pressa, nós desvalorizamos o processo de aprendizagem, nós desvalorizamos o processo de transformação, nós desvalorizamos aquilo que realmente é essencial em detrimento daquilo que é supérfluo. Então, Provérbios 13:11 diz que a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Vamos aplicar isso ao emagrecimento? O emagrecimento adquirido às pressas se perderá, mas quem emagrece pouco a pouco terá resultado consistente. Dá para aplicar assim, né? Então, eu quero trazer isso para que você pense, para que você reflita sobre isso. Porque assim como a riqueza, o progresso na nossa saúde, no peso, exige paciência, exige respeito, exige responsabilidade, porque o crescimento, a construção e consolidação desse processo é gradual e nós precisamos estarmos atentos para respeitar esse processo, tá? Então, vou falar um pouquinho para você sobre essa base da transformação. Qual que é a base da transformação? A base da transformação todos nós já sabemos, é a constância. Faz um pouco hoje, faz um pouco amanhã, faz um pouco depois, faz. Sabe uma coisa interessante? Que eu assim, quando eu estou na fazenda, eu fico olhando, quando eu encontro um jabuti. Já encontrou um jabuti? Você já viu que ele é bem lento, né? Mas se você deixar de olhar para ele por alguns minutos, ele some de você e você tem dificuldade de encontrá-lo. Por quê? Porque ele é constante. O passo é lento, mas é constante. E ele desaparece e a gente nem percebe para onde ele foi. Então, o que nós queremos trazer para você é essa transformação, para que você possa mudar o foco do resultado imediato para um processo contínuo. E isso é essencial para o sucesso a longo prazo. Se você está dentro da mentoria ou dentro da consultoria, você vai perceber isso. A gente quer trabalhar isso com você, sabe? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, abraçando o processo. Abraçando o processo, deixando viver o processo. Porque se nós não encararmos os desafios, os obstáculos como oportunidades de crescimento e de amadurecimento, lamentavelmente nós vamos significar esses desafios e obstáculos como algo negativo, e isso vai trazer problema para nós a médio e longo prazo. Então, hoje é dia de pesagem.
Talvez você emagreceu 100 gramas, talvez você emagreceu 200. E aí você vai ficar triste, chateado. Mas você não percebe que você está avançando no processo, você já não está mais onde você estava na semana passada. Então celebre as pequenas vitórias, celebre as pequenas conquistas. Celebre a vitória de você resistir a um alimento que outrora você não resistiria. Celebre a ação de você fazer uma atividade física em um dia difícil. Celebre a ação de você fazer algo que você não estava fazendo. Celebre. Celebre. Nós temos que aprender a celebrar esses pequenos resultados. É isso que vai nos conduzir a grandes resultados. Lembrando sempre, deslizes, eles podem acontecer. São exceções, eles não são regras. Então, os deslizes, eles fazem parte do aprendizado. Agora, o que você não pode é se conformar com esses deslizes. Persista, insista, fazendo a diferença, fazendo o que precisa ser feito. E aí, como diz lá Paulo escrevendo aos irmãos em Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 9, ele vai dizer, não vos canseis. Canseis de quê? De fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, o bem-estar, a saúde, a autoestima, o vigor, são frutos que nós colhemos ao persistirmos no caminho certo. E aí? Até quando você vai ficar titubeando de um lado para o outro? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir essa responsabilidade e construir uma disciplina com sabedoria, mas acima de tudo, com fé. Porque lembra que eu falei para você que a transformação é de dentro para fora? Então nós precisamos ativar a fé. Nós precisamos significar isso dentro de nós, porque a constância exige disciplina. Mas essa disciplina ela deve ser fundamentada, ela deve ser acompanhada, ela deve ser embasada pela sabedoria divina e pela confiança no plano de Deus. Olha que interessante. Eu sempre pergunto para as pessoas por onde a gente anda, você quer ficar doente? Não. Você quer ser pobre? Não. Você quer morrer? Não. Sabe? Mas parece que a gente não consegue ter constância no cuidado com a saúde, parece que a gente não consegue ter constância na gestão financeira, parece que a gente não consegue ter constância na gestão da própria vida. E aí a gente acaba adoecendo, acaba perdendo dinheiro e acaba morrendo. Então eu quero trazer você para que nós possamos aplicar de forma prática a disciplina. E como que a gente faz isso? Planejamento estratégico. Planeje as suas refeições, tá? Planeje os seus exercícios, mas tenha flexibilidade para fazer os ajustes necessários, para fazer as atualizações necessárias. Ah, é difícil, eu não consigo sozinho. Você tem alguém aqui do lado de cá para caminhar com você. Mas acima de tudo, você tem Deus, você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo, o Consolador, para te fortalecer, para te direcionar, para te orientar, para te capacitar, para te dar sabedoria, para te dar força e foco para que você permaneça firme mesmo em momentos difíceis. Construir uma disciplina com sabedoria e fé. Talvez esse seja um ponto essencial, seja a cereja do bolo do processo de emagrecimento que nós trabalhamos. Porque nós percebemos que ao longo desses 12 anos, se nós não tivermos essa disciplina com sabedoria e com fé, que é esse alinhamento do espiritual com o emocional e físico, lamentavelmente, nós estamos fadados ao fracasso. Alguma pergunta até aqui? Se tiver, pode comentar aqui, ó. Escreve aqui abaixo nos comentários. Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Timóteo, escrevendo para Timóteo, né? Na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 7, ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Presta atenção, olha para mim aqui, ó. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você pode construir disciplina com sabedoria e fé.
Porque através do balanceamento, do equilíbrio e o amor por si mesmo, o amor próprio, você pode construir hábitos saudáveis e duradouros. Você pode sim se amar mais, se cuidar mais, vencer mais, avançar mais, aumentar a sua permissão, elevar a sua permissão e viver o que está descrito lá no Evangelho de João 10:10, parte B. Comenta aqui para mim, se você assistiu essa videoaula, a chave dela é João 10:10, parte B. Comenta aqui, deixa aqui comentário aqui embaixo que eu vou saber se você assistiu. Mas tudo isso para que a gente construa essa disciplina com sabedoria e com fé. E aí, fazendo isso, não tenha dúvida, você vai permanecer magra. Você vai permanecer magro. Você vai ativar esse senso de consciência dentro de você que isso não é um destino final. Chegar a esse peso, chegar a esse objetivo não é um destino final, é um estilo de vida. E aí manter o peso vai ser simples para você. Volto a dizer, ser magro, manter o peso não é sobre chegar, cruzar a linha de chegada, mas é sobre sustentar, sobre manter esse estilo de vida equilibrado. E que eu vou deixar uma dica bem prática para você permanecer no caminho. Primeiro passo é você encontrar prazer. Você precisa encontrar prazer em cuidar de você. Porque nós temos muito prazer em cuidar dos outros, em fazer para os outros, em fazer pelos outros. Mas encontre prazer em cuidar de você. Encontre prazer em atividades saudáveis. Encontre prazer em cozinhar, encontre prazer em praticar esportes, encontre prazer em medir, em fazer o que tem que ser feito. E aí você começa a focar na qualidade e na quantidade daquilo que você come. Ah, só a quantidade? Não. Nós temos que olhar para a qualidade e para a quantidade. Temos que olhar para esses dois pontos. E aí você, fazendo isso, mantendo-se conectado à fonte, à comunidade a qual você está ingressa aqui dentro, que é o grupo de apoio, você vai manter esse progresso. A gente sempre diz que a gente não solta a mão de ninguém. Não soltamos a mão de ninguém. Quem já passou por nós, temos aqui o Padre Eduardo. O Padre Eduardo, ele passou pelo processo tem muito tempo. Ele não soltou a nossa mão até hoje. Então, o que é soltar a mão? Soltar a mão é você desprender de nós. Se você não desprender de nós, não desconectar de nós, você sempre vai ter apoio, sempre vai ter direcionamento e encorajamento para que você mantenha dentro do processo. É interessante porque no livro de Provérbios 23 diz que o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente ele segue adiante e sofre as consequências. E aí aqui eu quero pensar com você, você é o prudente ou o imprudente? O prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, emagrecer, permanecer magro, ser saudável e permanecer saudável requer vigilância constante e escolhas prudentes. Isso aqui é como a nossa jornada para a eternidade. Temos que ter vigilância. Ah, eu emagreci, agora está tudo resolvido. Não, não é bem assim. É um processo. Por isso que nós precisamos deixar de pressa e abraçarmos a constância. Deixe de pressa e seja constante. Transformar o seu corpo, transformar o nosso corpo e a nossa mente e a saúde não é um evento, é uma jornada. Não é um evento de 7 semanas, não é um evento de 6 meses, não é um evento de 1 ano, é uma jornada de vida. E Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chama para uma caminhada em que aprendemos a sermos pacientes e consistentes. É um chamado de Deus. Ele nos dá força necessária para avançarmos, para superarmos a pressa, para superarmos a ansiedade, para superarmos o medo e nos ajuda a construir um estilo de vida que honre o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19 ao 20. Sabe? Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Então quero desafiar você hoje. Quero te parabenizar por você ter chegado até aqui, mas eu tenho um desafio para você. Escolha uma área onde você tem agido com pressa. Seja na alimentação, seja na atividade física, seja no sono, etc. E comprometa-se a adotar uma abordagem mais constante. Fuja da pressa, seja constante.
e ore a Deus, ore ao Pai, buscando direcionamento, buscando sabedoria, buscando paciência para lidar com os desafios desse processo transformacional. Anote as suas pequenas vitórias diariamente e agradeça a Deus por elas. Seja grato, celebre cada uma dessas vitórias. Celebre. Afinal de contas, é por você e é para você. Porque a transformação duradoura ela acontece quando nós deixamos de lado a pressa e escolhemos o caminho da constância. A transformação duradoura ela acontece quando nós deixamos de pressa e continuamos. Confiando que Deus está conosco a cada passo. Confiando que nós estamos no caminho. E seguimos. E vamos. Então, para ser saudável, emagrecer e permanecer magro, deixe de pressa e seja constante. Eu deixei uma chave lá para você, João 10:10. Escreve aqui nos comentários, por favor. Foi bom o nosso bate-papo, sim ou não? O que você aprendeu nessa videoaula? Comenta comigo aqui também. Que ficha que caiu para você nessa videoaula? E nós nos encontramos na próxima videoaula.